Vamos começar o nosso estudo de hoje do O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nós vamos hoje entrar num outro item, que é a perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos, o item 268, né? Então vamos agora passar para uma nova parte desse estudo que a gente vem fazendo. Bom dia, Humberto, abração, bom dia, dona de mim. Bom, começamos aqui, como eu falei para vocês no nosso estudo anterior, nós temos nesse item 28 perguntas que Kardec fez relacionado ainda com esse tema, que trata da identidade dos espíritos, e agora são orientações, esclarecimentos, né, que recebe dos espíritos, para complementar aquilo que Kardec trouxe como experiência pessoal que ele trouxe para nós aqui, desenvolvendo suas ideias em todos esses itens anteriores, né, falando sobre os espíritos superiores, os espíritos inferiores, aqueles que são espíritos comuns, que participam de comunicações, aqueles que nós podemos identificar, que é importante para nós identificarmos, aqueles que não há necessidade nenhuma de identificação, né, a não ser muitas vezes pelo nosso próprio orgulho de dizer que recebemos comunicação desse ou daquele espírito. Então aqui agora vamos para as perguntas. Começamos daqui, número 1. Kardec pergunta: por que sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Ele já havia dito lá nas suas explanações, tratando exatamente não apenas do conhecimento, mas principalmente dos valores que esse espírito apresenta, né, as suas virtudes, o seu conhecimento, principalmente dentro do campo moral, que é fundamental. Mas aqui os espíritos respondem: conhecemos pela sua linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato. O estouvado é aquele que é inconsequente, aquele que é brincalhão. Então nós temos ali várias definições para esse estouvado, mas certamente é um espírito que não traz grandes contribuições em termos de conhecimento. E isso não significa necessariamente que seja um espírito ruim. Ele pode, algumas vezes, se tornar inconveniente, já que numa reunião de instrução, aguardamos, por exemplo, a presença de um espírito instrutor, obviamente, mas aí então há a permissão do plano espiritual, né, que se manifeste um espírito comum. E sabendo conversar com ele, naturalmente nós vamos tirar grande proveito, porque como nós conversamos num estudo anterior, Kardec elaborou a codificação conversando com espíritos das mais variadas naturezas e das mais variadas graduações de moralidade e de conhecimento. Então, o fato de um espírito ignorante, como foi o caso, não precisamos ir muito longe, a rainha de Oude, né, lá na Revista Espírita e também no livro O Céu e o Inferno, que era um espírito endurecido, né, que se apresentava como um espírito que se apresentou como uma monarca na região da Índia, aqui do nosso planeta, e era um espírito bastante arrogante, um espírito bastante endurecido, cobrando o respeito que ela tinha quando estava encarnada, também quando desencarnada. Inclusive exigia de Kardec que fosse chamada de majestade. Kardec, entrando na onda, deu esse prazer a ela para poder tirar, né, aproveitar da experiência e conhecê-la, e desse conhecimento tirar também as suas experiências. Então é a mesma coisa. Imaginemos se por acaso nós pensamos assim: onde você pode arrumar uma melhor instrução? Aí você vai pensar assim: bom, eu vou numa escola, eu vou numa universidade, eu vou num centro de pesquisa. Mas na verdade nós podemos ir numa penitenciária, num manicômio, num hospital, podemos ir na rua, entrevistar pessoas comuns, e dependendo das perguntas que nós fazemos, certamente nós conseguimos tirar grande proveito. Isso, não tenhamos nenhuma dúvida disso. Conversar com uma criança traz para nós uma grande instrução. Conversar com um ancião, uma pessoa que tem conhecimento de vida, também nos traz grande experiência. Conversar com uma pessoa de alta honestidade, uma pessoa de grande delinquência, tudo para nós é experiência se nós soubermos aproveitar. Eu tenho um pensamento que diz assim, né, que nem o lixo a gente joga fora, porque tudo nele pode ser aproveitado de alguma forma, e poucos, né, são os resíduos que infelizmente não têm utilidade nenhuma. Mas a maioria daquilo que vem do lixo ele pode ser aproveitado. Então, se do lixo nós podemos tirar grande proveito, imaginemos então das nossas relações sociais,
da conversa que nós podemos ter com as pessoas. Então, tendo paciência, tendo sabedoria, sabendo aproveitar o momento, nós sempre tiraremos ali uma grande instrução. Tudo é reciclável e tudo é também produtivo, né, Silvia? Bom dia, Jandira, bom dia, Lê. Então a mesma coisa acontece aqui também. Então, pela linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato, é a forma como nós distinguimos um espírito superior de um espírito inferior. E isso não significa que deva ser desprezado, como eu falei para vocês agora. Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. Essa é sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Então, dependendo daquilo que se busca, um espírito inferior pode ser ali um grande colaborador. Agora, dependendo do que se busca, ele acaba muito mais atrapalhando do que ajudando. Então aqui nós temos essa forma de identificarmos. Então, para reconhecer uma pessoa, um espírito superior ou um espírito inferior, é a mesma estratégia, a mesma tática que nós utilizamos para conhecermos uma pessoa com um caráter superior e um caráter inferior. Tudo começa, então, naturalmente, da aproximação, do conhecimento que nós podemos ter daquela pessoa. E aí sim nós conseguiremos tirar algum proveito dessa comunicação. Do contrário, nós provocaremos muito mais problemas do que encontraremos soluções. Pergunta número 2. Aqui a gente vai dar uma passada meio mais rápida, porque tudo que foi falado anteriormente vem sendo complementado e talvez até um pouco mais ilustrado do que daquilo que Kardec já trouxe. Então a gente vai dando uma pincelada aqui e aproveitando as novidades que são apresentadas sobre esse assunto. 2. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova da sua elevação? A resposta: não, porque se ainda estivesse sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são no vosso mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Resta-lhes depois que partirem daí, principalmente as que alimentam fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Aqui naturalmente, a gente lembra que, por exemplo, os títulos acadêmicos que existem hoje no nosso mundo, eles acabam sendo não apenas uma capacitação profissional, uma capacitação técnica das pessoas, mas acaba também sendo um troféu que exalta o orgulho. Pessoas que dizem que tem essa profissão, que fez aquela faculdade, que conseguiu esse título, faz muito mais para poder se destacar na sua importância do que necessariamente utilizar o seu conhecimento de uma forma produtiva. Então, assim como nós temos ainda aqui no nosso mundo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, essa necessidade de destaque social no ambiente onde nós nos encontramos, ao chegarmos no mundo espiritual não vai ser diferente. O espírito ele pode mostrar o seu conhecimento, seja em que campo for, e nós espíritas somos ali os primeiros da lista a trazer esse problema, porque se nós nos manifestamos depois de desencarnarmos, obviamente, numa reunião mediúnica, a primeira coisa que a gente vai dizer vai ser: eu também sou espírita. Aí pronto, o que a gente vai conseguir tirar desse diálogo, porque dependendo da linha de pensamento que ele tenha, ele vai trazer muito mais conflito do que harmonia para o grupo, porque a gente vai dizer: nossa, mas nós seguimos a orientação dos espíritos, nós lemos esse livro, fazemos esses estudos. Aí eu vou dizer assim: negativo, tudo que vocês estão fazendo aí é de espírito inferior, é coisa e tal. Então a gente acaba causando problema. Então essas nossas paixões e vícios aqui do nosso mundo material, na verdade ele não é do mundo material, ele é dos espíritos que se encontram nesse nosso planeta, espíritos ainda errantes, em processo de aprendizado, e não importa onde os espíritos estejam, porque dá a impressão de que o orgulho é algo relacionado com o mundo físico. Só que se nós tirarmos todas as pessoas, todos os habitantes do nosso planeta, o mundo não vai ser mais orgulhoso que isso, porque o orgulho é uma questão de caráter, e é o caráter dos indivíduos. Portanto, não importa onde ele esteja, o orgulho é uma característica do nosso mundo, estejamos encarnados ou desencarnados. A Miriam colocou: isso me fez lembrar o espírito Galileu, que ajudou Kardec na Gênese. Ele disse que nem ele sabe tudo,
sobre tal tema ou tem condições de passar para nós, pois certas informações só os mais superiores têm acesso, né? Então você vê, é muito interessante ver o espírito reconhecer suas limitações. E o próprio Kardec também, quando ele fala sobre a vida dos animais, lá na Revista Espírita, ele entrevista um espírito. E o espírito começa com toda boa vontade a falar sobre o que ele pensa sobre a vida dos animais no plano espiritual, o desencarne, a preparação, a continuidade, coisa e tal. E depois Kardec começa a ficar meio intrigado e faz ali algumas perguntas sobre esse tema. E começa a colocar o espírito contra a parede. Até que chega o espírito e fala assim, você tem razão, eu realmente não sei sobre esse tema. Então mostra que o espírito reconhece, assim como nós. Então essa limitação que nós temos hoje de conhecimento, somado com a nossa humildade, seria uma boa combinação. Nós falamos sobre aquilo que nós sabemos e reconhecemos até onde nosso conhecimento vai. Agora, o orgulho já é diferente. O orgulho, ele reconhece onde nós não conseguimos avançar, e a partir dali ele começa a usar a criatividade. E aí, então ele começa a dizer coisas que ele inventa, coisas que ele acha, e coisas que ele já ouviu falar que não tem confirmação, pelo simples fato de poder apresentar a sua ideia. E dependendo do tipo de vida que ele teve, o tipo de pessoa, né, que ele é, e das experiências que ele já viveu, tanto aqui no mundo físico, como também no plano espiritual, antes do seu retorno ou depois do seu retorno, ele vai querer impor as suas ideias. E nessa imposição, né, pois é, porque nós somos criativos, né, Miriam? Se você não sabe, você inventa, né? Criança é assim. Basta você ver uma criança que fez arte, ela sabe que fez, mas ela nega até a morte, né? E nessa negação ela começa a usar a criatividade e começa a bolar umas estratégias mirabolantes para poder sair daquela situação. Então, desde criança nós somos assim. E quando nós somos adultos, sendo mais inteligentes, a nossa criatividade se torna mais profunda, se torna muito mais, sem ficar vermelha, na cara de pau, né, Silvia? Então, essa é o orgulho nos faz ter esse comportamento. E continua para nós aqui. Esses espíritos semi-imperfeitos, que esses que têm conhecimento, mas que são orgulhosos, vaidosos, que são invejosos também, esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam à marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Esse o ponto que requer grande estudo por parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Então, aquilo que nós tínhamos falado no estudo anterior, a grande importância do estudo contínuo dos grupos mediúnicos, dos grupos espíritas, para que os espíritos venham trazer informações para nós que sejam embasadas no conhecimento que nós já possuímos. Porque nós temos uma tendência muito natural, como acontece, por exemplo, nas práticas religiosas tradicionais, podemos dizer assim, que você vai a um culto, você vai a uma missa, você vai a uma reunião religiosa, e ali nós temos um sacerdote, que é o nosso guia espiritual, e ali então ele começa a falar sobre a sabedoria do universo, começa a falar sobre sua experiência de vida, algumas vezes traz aquela sabedoria de boteco, sabedoria de para-choque de caminhão, porque ele se acha grande sabedor, e as pessoas que estão ali são as ovelhas que são guiadas por essas pessoas. Mas em casa, por exemplo, eles não fazem um estudo sobre o tema. Para chegar naquela reunião e ouvir aquele guia espiritual ou aquele instrutor espiritual falar sobre determinado tema e ele já saber previamente a base, no caso, por exemplo, da Bíblia, que é um livro sagrado. A Bíblia está acessível a qualquer pessoa. Se você não pode comprar, você vai na internet. Se você não vai na internet, você vai em algum lugar que você ganha. Então todo mundo pode ler, pode estudar, pode se instruir. E quando chegar naquela reunião religiosa, você simplesmente recebe um complemento daquela pessoa que é mais instruída,
porque a gente parte do princípio de que ela teve um curso de formação, teve ali uma experiência de formação religiosa que é muito mais profunda do que um estudo doméstico que nós fazemos. No caso da doutrina espírita, por exemplo, nós não temos, embora tenhamos agora, né, 2 universidades que estudam o espiritismo, e inclusive são motivos de controvérsias dentro do nosso meio. Eu particularmente adorei a ideia. Se eu tivesse oportunidade, com certeza eu estudaria essa parte de teologia espírita, que é um dos cursos que foram formados, né? Porque nessa teologia espírita nós estudamos, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia daquilo que, abrindo um parêntese sobre esse tema. Bom dia, pessoal que chegou. Você estudando teologia espírita, dentro do currículo que foi apresentado, nós estudamos, por exemplo, história das religiões, com pessoas que tiveram formação sobre isso, história da natural, experiências e estudos científicos do espiritismo, estudo literário, estudo de vários outros temas relacionados, coisa que normalmente nós não fazemos no nosso cotidiano. Então, na verdade, o importante não é o título que você ganha como um teólogo espírita, que todo mundo fica preocupado. As pessoas reclamam muito, né? Nossa, mas que absurdo. A pessoa vai ganhar um diploma de teólogo espírita, nunca vi isso. A pessoa se esquece do que ele vai aprender nesse curso. Ele pode não ter título nenhum, mas o fato dele ter contato com essas matérias, com essas cadeiras, vai ser para ele uma grande aquisição. Né? Então, estudar sobre filosofia, que é fundamental, coisa que, para você estudar filosofia, ou você faz um curso específico sobre filosofia, o que é raro de acontecer, ou você faz uma faculdade de filosofia. Fora isso, onde que você vai estudar sobre o pensamento dos grandes filósofos do passado, os grandes filósofos da Idade Média, os filósofos contemporâneos? Isso a gente não vê o tempo todo, né? Então, tudo isso faz parte dessa grade curricular. Mas, enfim, voltando agora, nós temos aqueles que fazem seminários, que estudam, por exemplo, a origem das línguas, as religiões de um modo geral, sobre temas relacionados com o trabalho que ele desenvolve. Temos aqueles que fazem universidade de teologia. E aí então ele está preparado, partimos desse princípio naturalmente, ele está preparado para poder abordar aquele tema de uma visão muito mais profunda, porque ele teve uma formação que trouxe essa capacitação. Agora, infelizmente, nós temos aquelas igrejas de portas de garagem, né, que alguém simplesmente porque decorou alguns trechos começa então a falar alto, porque tem uma boa dicção, acabam depois levando as pessoas a seguirem o seu modo de pensar de uma forma absolutamente equivocada. Porque não teve formação nenhuma, ele é apenas um apaixonado, vamos dizer assim, um deslumbrado por aqueles temas, e aí então ele se julga capaz de falar abertamente sobre isso. É o caso, por exemplo, fazendo ali um apontamento agora específico, o caso dessas crianças prodígio que nós vemos na televisão, que aos 7, 8, 9 anos de idade, começam então a fazer pregações bíblicas. E a pergunta é, que experiência de vida, que conhecimento ela tem para falar sobre isso? E é então porque ela decorou, porque ela tem uma boa memória, ela tem aquele talento para fazer aquele tipo de pregação, as pessoas acreditam que ela tem sabedoria de vida para poder se aprofundar naquele tema. E na verdade ela simplesmente repete aquilo que ela ouviu. Então, nós vemos nessas características, nessa situação, pessoas que se submetem a esse tipo de instrução, aqueles que têm sorte de encontrar grandes instrutores, pessoas muito bem preparadas para abordar esses temas, e aqueles que se aventuram, com aqueles que são deslumbrados, mas com pouco preparo. Mas elas, especificamente, essas pessoas, elas não se dão ao trabalho de fazer a lição de casa. Quer estudar, quer buscar informação, quer pesquisar cada vez mais, para quando chegar nessa reunião, ela saber do que está sendo falado, mas apenas se aprofundar em cima daquela base. É como se nós, podemos, fazendo assim uma analogia bastante simples, todos nós aprendêssemos a fazer um bom pão de ló, massa, né, farinha, açúcar, leite, ovos, fermento, fez aquela massa e depois nós pegamos a massa e oferecemos a um especialista em confeitaria para poder fazer uma bela de uma cobertura, um bela de um recheio. Isso deixa para ele, mas a massa nós aprendemos a fazer. Então, nessa questão acontece também nos grupos espíritas. Muitos grupos se submetem a esses espíritos para receberem as instruções que são mais básicas. Mas eles mesmos não se dão o trabalho de se debruçar em cima dos livros e conhecer o pensamento, por exemplo, de Kardec, de outros estudiosos espíritas, para depois, quando o espírito falar alguma coisa, a gente fala, peraí, esse tema não foi abordado dessa forma por aquele que já estudou. Aí começa então a conversar com os espíritos. Então, na verdade, se nós não tivermos argumento para poder explorar o conhecimento que os espíritos têm a nos oferecer, qualquer coisa que eles disserem vai ser para nós uma novidade.
Essa é a importância fundamental de todo o grupo espírita, não apenas mediúnico, porque numa palestra, se você vai sem bagagem nenhuma para ouvir uma palestra, qualquer coisa que o palestrante falar é novidade. E se ele for uma pessoa que tiver uma boa capacidade de envolver ali o público, de transmitir as suas ideias, então as pessoas ficam apaixonadas por ele e se esquecem. Eu acho de todos, assim, eu não vejo a importância da sala, eu vejo a importância de nós formarmos um grupo de estudo. Porque se nós não tivéssemos, eu posso falar por mim mesmo, se eu não tivesse esse grupo aqui com vocês, participando desse estudo, com certeza eu não teria disciplina para poder estudar sozinho. Muito daquilo que eu falo com vocês vem através do raciocínio que vai se desenvolvendo no decorrer dos temas que a gente vai abordando. Do grupo, sim, eu acho importantíssimo para nós todos isso. Para mim, principalmente. Então, todos os grupos têm essa importância de estudarmos, mas temos que fazer também a lição de casa. Porque, do contrário, se viermos aqui para o grupo apenas para aprender aquilo que está sendo falado, mas eu nunca ter lido nenhum desses livros, não ter curiosidade de pesquisar sobre aquilo que foi abordado, não tem importância nenhuma, porque vocês estão recebendo aquilo que eu estou falando, e se eu tiver errado em alguma coisa, vocês vão assimilar isso como certo. E aí, mais para frente, quando vier a instrução, vai dizer assim, mas espera aí, naquele dia eu ouvi uma coisa que falou diferente. Não tinha base nenhuma. Então, voltando àquilo que os espíritos disseram para Kardec aqui. Bom dia, pessoal que chegou. Os espíritos semi-imperfeitos, porque nós não conhecemos o caráter das pessoas, são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir o mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Vocês se lembram? Tá. Se tiver dentro da pauta, Wagner, a gente passa para você. Se não, só guardar até a gente terminar o estudo e no final a gente conversa. Tudo bem? Senão a gente quebra o nosso raciocínio aqui e desvia o nosso tema. Tá legal? Então, assim, se vocês se lembram de um caso que apareceu na televisão, de um pastor, ou alguém que se considerava um pastor, começou então a seduzir, a envolver as fiéis baseado num texto bíblico? Vocês se lembram dessa história? Que aconteceu no interior de Minas Gerais? Ele começou então a utilizar uma expressão bíblica para dizer que era divino ele ter relações com suas irmãs, entre aspas, suas irmãs evangélicas. E aí então depois ele foi denunciado e depois acabou sendo preso naturalmente, porque você não se recorda, Elcio? Então procura para você ver. Eu me esqueci porque faz tempo que aconteceu essa história. Então ele utilizava assim, que ele devia alguma coisa assim que falava a interpretação que ele teve. Pois é, mas fica no interior, numa cidadezinha de Minas aí. Se vocês acharem essa matéria, pesquisem para mim, por favor, enquanto a gente vai estudando, e coloquem aqui na área de texto. Então ele dizia assim que a Bíblia dizia que ele poderia se relacionar com suas irmãs evangélicas. E aí então ele começou a seduzir todo mundo. Até que chegou uma hora que um dos maridos, que se sentiu meio ofendido depois de um tempo, ele falou assim, não estou entendendo essa coisa que está acontecendo, porque os maridos concediam isso. Porque isso era divino, estava na Bíblia. Então, assim, algo que acabou chocando, de uma forma até muito irônica, porque não foi apenas ele que ofereceu a proposta, mas os fiéis que aceitaram essa proposta. Ali está o grande problema que a gente vê, nas pessoas que não trazem preparo. E dentro da doutrina não é diferente. Eu posso pegar um livro qualquer que seja divulgado como sendo um livro mediúnico, um livro que pode ser considerado como uma base doutrinária, e as pessoas lerem, interpretarem e viverem em função daquilo sem terem base doutrinária nenhuma. Continuando aqui para nós. Então, por isso a importância de nós fazermos a lição de casa, e principalmente aqueles que frequentam as instituições, não ficarem apenas absorvendo aquilo que as palestras trazem, mas principalmente participarem de grupos de estudos. Agora nós temos a internet que facilita muito esses estudos. Aliás, fazendo até uma propaganda, nós temos a nossa web rádio lá do espiritismo.net, que nós temos estudos feitos de obras da codificação, obras de outros estudiosos da doutrina espírita, como Leon Denis, por exemplo, que são transmitidas pela nossa rádio. Então, para quem quiser conhecer, espiritismo.net/web rádio.
né? Temos ali momentos de música e momentos de estudos também. Então, temos as palestras, os congressos que são transmitidos, que eu sempre insisto para vocês, nunca deixem de participar. Tivemos na semana retrasada o congresso que aconteceu lá em Porto Alegre, o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Teremos logo mais outros congressos também. A Web Rádio Fraternidade, que é um outro grupo que tem essa grande preocupação de fazer divulgação do Espiritismo, seja com entrevistados, seja transmitindo eventos. Então, na verdade, só não estuda quem não quiser. O Centro Espírita Leon Denis transmitindo as suas palestras aqui pelo Paul Talk, praticamente todos os dias, sobre os mais variados livros e temas. Então temos a oportunidade de estudar, mas infelizmente por termos essa cultura de que nós somos os ignorantes, nós somos as ovelhas, e temos que ouvir sempre aquilo que os pastores de ovelhas falam, nós acabamos então deixando, né, perdendo essa grande oportunidade, não apenas de nós nos instruirmos, mas também de nos educarmos na forma de estudar. Porque nós temos que aprender a estudar. Esse é um problema que nós trazemos não apenas dentro da nossa vivência espiritual, mas também na nossa vida acadêmica. Aquela história do aluno trazer matéria da escola e não estudar quando chegar em casa, fazer lição de casa em cima da hora, isso é uma coisa que a gente vem aprendendo ou desaprendendo desde criança. E quando chegamos na idade adulta, nós temos já aquela cultura de que não preciso, porque isso é meio chato, isso é meio desnecessário. Então temos que fazer a nossa lição de casa. Aqui Herculano Pires, que é o tradutor desse livro, ou dessa publicação, ele trouxe para nós uma observação a esse respeito. Ele diz assim: muitos entendem que não devemos importar-nos com as mistificações, pois a verdade acaba prevalecendo. Kardec toca no nó da questão ao advertir que esses embustes entravam a marcha do espiritismo e prejudica a atividade dos médiuns, perturbando-lhes o discernimento necessário ao cumprimento de suas missões. Grande número de criaturas sofre a desorientação proveniente das confusões semeadas no campo doutrinário, e muitos chegam mesmo a perder oportunidades de uma encarnação ardentemente solicitada na vida espiritual. Dever dos espíritas, portanto, é combater as mistificações e desmascarar os espíritos embusteiros, assegurando o progresso normal da doutrina que eles se empenham em ridicularizar com suas teorias absurdas. Esse é o bom combate de que fala o apóstolo Paulo, e que os inimigos não são os espíritos, nem as pessoas por ele fascinadas, todos dignos do nosso amor, mas os erros semeados entre as criaturas ingênuas. Porque depois que nós formamos um pensamento, aliás, nós vemos isso com facilidade, nós temos, por exemplo, as nossas práticas religiosas do nosso passado, porque a maioria de nós aqui veio de uma religião anteriormente, né, que nós tínhamos essa prática. Está ali, a Tiene colocou para quem quiser. É só copiar ali o HTTP, colocar o www e pronto. Ali vocês já vão ler, pastora abusa de fiéis, dizendo ter, né, ali o dom divino, a autorização. Então, para quem quiser, só ler ali. Isso passou no Fantástico na época, foi publicado em jornais, saiu na internet e tudo mais, né? Então, essa ideia que nós temos, né, que Herculano Pires fala, é que quando nós absorvemos um ensinamento durante um grande tempo ou um pequeno tempo, mas aquele ensinamento provocou um efeito muito profundo em nós, é muito difícil depois a gente modificar. Não que a gente não vá conseguir, mas é muito difícil a gente tirar aquele ranço que foi estabelecido, aquelas ideias que foram construídas, principalmente quando elas trazem aquele peso místico muito grande. Então hoje nós temos, se você vai a um cemitério, por exemplo, basta ver o cemitério. A maioria das pessoas tem medo de cemitério. E por quê? Porque elas aprenderam que cemitério é um lugar de terror. Muitas vezes você pode não ver isso num filme de terror, você pode não ver isso nas histórias que são contadas, mas dependendo da instrução que você recebe daquele líder espiritual ou daquele espírito que se coloca como instrutor, aquela ideia fica marcada na sua mente e depois entrava, porque você não consegue se desenvolver a partir dali. E, consequentemente, você não consegue se desenvolver no sentido da libertação espiritual que todo mundo precisa. Essa libertação espiritual significa você se libertar dos preconceitos, dos dogmas, dos medos, das culpas. Então, o tempo todo nós aprendemos que tal coisa é pecado. E mesmo que você não seja mais católico ou evangélico, ou de qualquer outra religião que entenda que os erros morais são considerados pecados,
Você se transforma, por exemplo, você vem para o Espiritismo estudar uma nova filosofia, mas aquela ideia do pecado, aquela ideia do sofrimento, ela continua embutida na mente. Porque foi assim que foi aprendido. Continuando aqui para nós. Item número 3. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Pergunta interessante essa. Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. Olha que interessante essa afirmação. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão seus nomes. Mas na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o de um homem que conheceis e que respeitais. Essa é muito interessante, porque a gente sempre pensa assim, quem é meu espírito protetor? E a gente já começa a procurar nos livros de história quem são as personalidades que estão ali, e a gente se sente muito mais orgulhoso quando o espírito coloca que tem um nome, e de repente você olha e pum, está no livro de história, está numa informação do passado, alguém que foi importante. Aí o nosso orgulho se sente o máximo, né? Você viu só quem é meu espírito protetor? Ele é fulano, Beltrano, ou Beltrana, né? Naturalmente. E aí então a gente se sente orgulhoso por isso. Mas não significa que esse espírito protetor vai conseguir, seja ele quem for, nos modificar naquilo que nós desejamos, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio, que eles respeitam intensamente, né, como parte da própria lei universal. Então os espíritos normalmente, quando nós temos uma necessidade, ou quando os espíritos percebem que seja qual nome for utilizado, é para nós um benefício, eles então se identificam ou utilizam uma denominação que para nós é simpática, que para nós fortalece, né, nos dá mais confiança, nos dá mais segurança. Nós temos ali os santos padroeiros, todo mundo diz assim, nossa, minha santa padroeira é tal, aí eu vou à missa, faço as minhas novenas, né, se eu for católico, se eu for evangélico, vou confiar infinitamente em Jesus e apenas em Jesus. E aí não importa se eu peço para Jesus alguma coisa, o Espírito Protetor está ali próximo. O Espírito Protetor está ali sempre nos observando, percebendo que a nossa evocação, a nossa solicitação, sendo ela de boa fé, sendo ela produtiva, certamente serão eles que prestarão esse serviço. Aceitando ou não. Aliás, deve ser, eu me imagino assim, me colocando no papel de um espírito instrutor, sendo radicalmente ignorado pelo meu protegido, porque a sua crença não me faz reconhecer. Aí eu estou ali do lado dele dizendo, cuidado, não faz isso, presta atenção naquela coisa, e ele vai falando com outras pessoas, né? Ainda bem que sendo um espírito protetor, eles já são elevados e não tem essa preocupação com orgulho e já reconhece também essa dificuldade. Agora, se fosse um espírito orgulhoso, ele fala assim, você não fala meu nome, quer saber também, você vai ficar sozinho. Aí já faz aquela birra, já bate o pé, né? Igual aqueles menininhos pirracentos, né? Então o espírito protetor já tem essa vantagem deles serem, e pelo fato de serem desconhecidos para nós, de não terem vivido muitas vezes personalidades aqui no nosso mundo e sentido, né, aquele efeito da grande importância de ser alguém reconhecido, alguém de grande mérito, para ele o anonimato é algo absolutamente natural. E para muitos deles preferem, inclusive, o anonimato. Que é muito mais fácil você trabalhar em silêncio do que você trabalhar exaltando o orgulho daquele que é o protegido. Então eles utilizam esses nomes quando necessário, quando possível, para poder facilitar o entendimento e facilitar aquela relação. Às vezes eles criam nomes. Qual é o seu nome? Ele pensa 3 segundos e pode me chamar de João. E aí então, João vem para cá, João vem para lá. Então chamou o João, ele está ali presente. O que importa é essa identificação, porque nós temos a necessidade. Quando você conversa com alguém, no mínimo 5 minutos, é natural que você pergunte, desculpa, qual é mesmo o seu nome? Então é uma forma de nós nos identificarmos com as pessoas e as identificarmos também. Com os espíritos, então, não é diferente. Falarmos com alguém desconhecido, com uma voz anônima, uma voz incógnita, é algo que nos incomoda de certa forma, né? O Amir colocou, vemos casos de verdadeiras intimidades com o espírito, né? Mas é natural, são amigos espirituais, né, que estão ali presentes, porque existe uma diferença que nós já estudamos, né, Miriam, lá no próprio livro dos espíritos, quando fala sobre espíritos protetores, tem uma diferença grande entre aquele que é considerado um anjo protetor, um anjo guardião, como Kardec denomina dentro dessa
cultura popular, e existem aqueles espíritos que são espíritos amigos, espíritos familiares. Esses espíritos amigos e familiares, eles se identificam porque eles têm uma relação próxima conosco, né? Agora nós temos aqueles espíritos que são os protetores, que são espíritos elevadíssimos, que nós vamos ver aqui logo mais, que são espíritos que eles não têm exclusividade conosco. Não existe um contrato exclusivo. Eles trabalham com coletividades, né? Digo a pessoa tirando onda que é amigo íntimo. Tem essa também, né? Porque essas intimidades que a gente tem, não, porque o meu espírito amigo é isso, porque o fulano de tal me falou e tal coisa, isso acaba atrapalhando muito mais. Cria até, infelizmente, uma relação de dependência, né? Porque você não faz nada senão o meu espírito amigo, quer dizer, ele perde completamente, ele é tolhido de toda a sua iniciativa, de todo o seu livre-arbítrio, porque o espírito está ali presente. Só que muitas vezes é um espírito comum, que conseguiu conquistar a confiança daquela pessoa, embora seja de boa vontade, e ele também se sente bem com essa relação. Porque nós achamos que os espíritos que são comuns não têm oportunidade de se aproximar. Então eu me aproximo de alguém, como acontece hoje, me torno o melhor amigo dele, e aí então tudo ele me telefona, tudo ele me fala, quando eu preciso sair eu o convido para sair. São essas relações de amizade que a gente tem aqui hoje. Entre os espíritos é a mesma coisa, eu crio uma simpatia por um espírito, no momento em que ele teve a oportunidade de me conhecer, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a relação foi se estreitando cada vez mais, ele achou interessante, eu sou o seu espírito amigo. Ele nunca falou que era protetor, ele disse apenas que era um espírito amigo, como pode ser um encarnado amigo, e nós então falamos, esse é meu espírito amigo. E dependendo do nível do espírito, ele gostando dessa situação, ele vai alimentando cada vez mais. Então essas são as dificuldades nessa relação, né? Sim, somos todos espíritos, né? Só que para nós os encarnados sempre tem uma ascendência muito grande, né, fraterna? Porque o fato de nós termos uma tendência ao misticismo, quando um espírito vem e diz alguma coisa para você, e eu vou e te falo a mesma coisa, você vai dizer que é muito mais importante o espírito ter dito isso. Nós podemos pegar conselhos com as pessoas que estão próximas a nós, mas nós vamos até o mundo espiritual porque nós entendemos que os espíritos, estando desencarnados, eles têm uma visão muito mais ampla da nossa vida, inclusive a nossa ideia, todas as vezes que a gente vai fazer uma consulta espiritual, podem perceber isso. A gente chega para um espírito e fala assim, eu estou com um problema, eu não sei como resolver. A gente espera que o espírito, com a sua capacidade de prever o futuro, traga para nós uma solução para o problema. E o espírito muitas vezes vai dizer assim, olha, isso é uma coisa que você vai ter que resolver. Eu não tenho lá na frente a solução para te mostrar qual é o caminho. Porque nós imaginamos assim, estar desencarnado é ter um poder super especial. Aí então nós estamos no meio de uma selva, e o espírito, estando desencarnado, ele consegue ver através da selva e ver uma praia lá na frente. Aí ele vai dizer para você assim, olha, faça tal coisa e vá por esse caminho que tudo vai se resolver. E aí então nós vamos trilhando aquilo que ele falou, de repente a gente chega naquela praia e sai do meio do matagal. Assim nós pensamos nos problemas. Então nós acreditamos que os espíritos têm essa capacidade de trazer para nós soluções. Só que na verdade quando o espírito diz assim, olha, faça tal coisa, assim como o espírito disse faça tal coisa, eu também posso dizer para você, faça tal coisa. Então na verdade os espíritos, eles percebem, os espíritos sábios que têm esse conhecimento, eles sabem, por exemplo, a necessidade que nós temos de passar por aquela experiência. Eles podem nos dar uma orientação para nos fortalecer diante daquela experiência, mas eles jamais podem nos ajudar dando uma solução pronta para aquilo que nós ainda não temos condições de fazer. Já os espíritos que são comuns, como nós somos comuns, a gente tem aquela boa vontade de ajudar. Então a gente fica dando conselho, falando para a pessoa o que ela tem que fazer, muitas vezes se metendo na vida dela, indo além do necessário, dando ali os nossos palpites. Isso qualquer espírito faz. Basta você ter um médium que se afinize com ele, basta que ele tenha a oportunidade de se manifestar e pronto. Ele faz o mesmo papel de qualquer encarnado, né? E se for então zombeteiro, né, ou se for espírito brincalhão, aí então ele vai se divertir cada vez mais, porque ele vai aproveitar essa nossa fragilidade para as coisas místicas e vai começar a encher nossa cabeça de minhocas. E vai se divertir muito com isso. Então temos que pensar assim, espíritos são pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter, pessoas que são muito seguras naquilo que fazem, mas não significa necessariamente que sejam moralizadas, pessoas que são muito frágeis. E então o tempo todo, basta a gente falar de pessoas fazem isso.
Então falamos ali dos nomes que eles utilizam, né? Então podem nos satisfazer usando o nome de um homem que conhecemos e que respeitamos. São os devotos, como eu falei para vocês, são os seguidores, como nós comentamos. Quarto, esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Pergunta bastante pertinente de Kardec. Seria uma fraude se feito por um espírito mau que desejasse enganar. Mas sendo para o bem, Deus permite que assim se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. E aqui na quinta questão, seguindo aqui do raciocínio. Assim, quando um espírito protetor se apresenta, como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou alma do apóstolo desse nome? A resposta, de maneira alguma, pois se encontram milhares de pessoas as quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Mas que importa se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Já vos disse, precisais de um nome, e eles se servem de um, para que os chameis e o reconheçais. É como fazeis com os nomes de batismo para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes de arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. Basta lembrar que meu nome é André Luiz, né? Então, o mesmo Kardec fala sobre isso, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da grande preocupação que os pais têm em colocar nome de personalidades religiosas, por exemplo, para que, como se fosse uma homenagem. Mas ele chama atenção que se esquece, por exemplo, de dar a educação para que o filho chegue naquela condição. Aí você coloca ali Marcos, Mateus, Lucas, José, Maria, Jesus. Quantos Jesus tem por aí, né? O que mais que a gente pode colocar? Tem até uma história que o Dr. Alberto Almeida ele conta numa palestra chamada Educação Espírita, né? Por exemplo, né, vários filósofos religiosos, de tudo, né? Pois é, quem que é Miriam? Miriam, ela é mãe, Ana é mãe de Maria. Miriam, eu não lembro se ela é tia ou é avó de Maria. Você lembra, Miriam? Você que é a Miriam? Sim, tem Allan Kardec também, né? Depois vê a sua linhagem, tá, Miriam, por gentileza. Porque a sua linhagem também é uma linhagem divina, vamos dizer assim, tá? Não, mas Miriam, tem uma personagem chamada Miriam mesmo. Né? Dá uma olhadinha depois, né? André, no meu caso, é André Luiz, mas tem André o Apóstolo também, né? Mas, assim, o que estava falando do Dr. Alberto Almeida, ele lembra de uma história que ele conhecia uma família que tinha um menino que chamava Emmanuel e a menina que chamava Sheila. E aí, então, os dois filhos brincando, e de repente Emmanuel começava a bater na Sheilinha. E aí, então, mas só que o jeito que ele conta é muito engraçado, né? Ele fala assim, né? Imagina assim a mãe brigando, né? Emmanuel, para de bater na Sheilinha, menino. Aí tem Emmanuel como uma referência, e Sheila, que é uma outra referência também, o espírito Sheila que a gente conhece, né? Que trouxe tantas e tantas mensagens através do Chico. Então, temos ali essa situação, né? Que são muito cômicas. Então, na verdade, nós queremos transmitir a personalidade para os filhos utilizando o nome, né? Pois não, ele contando, fraterna, você fica rindo sozinho, porque é muito engraçado o jeito que ele fala, né? Essa situação. Então imagina Emmanuel rolando com Sheilinha, brigando no tapete da sala, né? Então, nós transmitimos essa personalidade colocando nomes. Mas como Kardec lembra, nos esquecemos de dar fundamentação moral para que eles tenham, né? É a irmã mais velha de Moisés, você? Então tá certo, tá vendo? Olha só a sua linhagem como é mais antiga. Vai lá para o Antigo Testamento, tá vendo? Então, o que ele coloca para nós aqui. Então, os nomes que são utilizados por nós, né, são nomes conhecidos. São nomes assim que para nós são importantes e nós utilizamos como homenagem. Mas não se dá o nome de jogador de futebol, né? Jogador de futebol, de artistas. Eu me lembro de um taxista aqui em São Paulo que chama Adolf Hitler, que ele estava dando uma entrevista sobre a dificuldade que ele enfrentava, né? Alguém chama Judas? Vocês conhecem alguém que se chama Judas? Então, como eu já comentei com vocês, para aqueles que não conhecem ainda, nós temos na cidade de Franca um centro espírita chamado Centro Espírita Judas Iscariotes.
E aí então na entrevista, eu tive a oportunidade de ler a entrevista do presidente do centro, perguntaram assim, mas escuta, esse nome não é um nome estranho para colocar no centro espírita? Ele falou assim, mas por que estranho? Nós somos reencarnacionistas, o perdão é uma pedra fundamental da nossa filosofia, e colocar o nome de Centro Espírita Judas Iscariotes nada mais é do que oferecer a redenção a esse espírito que no passado cometeu esse erro, colocando agora o nome dele envolvido com a caridade. Aí se dá aquela babada, né, porque o queixo vai para o chão, depois dessa orientação, e a gente fica imaginando a coragem das pessoas que criaram essa instituição. Então é muito comum a gente utilizar esses nomes simplesmente para poder trazer ali a enaltação do nosso orgulho. Mas muitas vezes nós não seguimos o comportamento, o padrão moral, principalmente daqueles nomes que são reconhecidos como de elevação moral aqui na nossa sociedade. Né? Vamos lá então, continuando aqui. Aliás, aqui nesse mesmo item 15, né? Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação. Sabei que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Entre vós na terra, tendes os notários que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens do que aqueles da direção material dos seus interesses? Isso é bastante interessante, porque se a gente pegar, por exemplo, basta pegar o Papa. O Papa nada mais é do que o representante máximo de uma filosofia que tem bilhões de seguidores aqui no planeta. E ele, diretamente, ele pode não atuar, mas ele tem aqueles que são os seus mandatários, aqueles que são os seus subordinados, que são responsáveis por essa distribuição administrativa no nosso planeta. Nós pegamos Madre Teresa de Calcutá, que foi responsável por uma ordem, aliás, uma ordem que ela criou, lá em Calcutá, na Índia, e ela criou então essa ordem, e dali então, com todas aquelas trabalhadoras e trabalhadores que seguiam as suas orientações, eram responsáveis pela sustentação de várias famílias pobres, consideráveis, uma quantidade considerável de famílias pobres. E assim nós temos outros que são empresários, que são donos de empresas, são presidentes de empresas, que empregam milhares de pessoas e, consequentemente, milhares de famílias. Então, se nós temos pessoas com competência para encabeçarem instituições, sejam elas empresariais, sejam elas filantrópicas, religiosas, seja lá qual for, e elas têm essa competência de orientar grupos de muitas e muitas pessoas, por que os espíritos, conforme esse espírito pergunta, são considerados menos aptos de fazerem isso também? Então eu posso ser o seu espírito protetor e ter uma legião de anjos que trabalham, né, de espíritos que trabalham junto comigo, que são responsáveis por atuação mais direta no meu dia a dia. Olha só a administração no mundo espiritual, como ela começa a ter uma profundidade maior, uma complexidade maior. Muito além daquilo que a gente imagina, esperando que nós tenhamos exclusivamente um único indivíduo para cuidar da nossa vida, como se ele não tivesse mais nada para fazer. Esses espíritos de grande elevação trabalham, além dessas tarefas de que são incumbidos, trabalham também em seu próprio crescimento, em seu próprio benefício. Quais são suas tarefas? Nós nem fazemos ideia. Está muito além da nossa compreensão, muito além do nosso conhecimento. Continuando aqui, item 6, vamos em frente. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Então eles mesmos assinam esses nomes de santos. E Kardec teve experiência com isso na própria elaboração da codificação. Tivemos Santo Agostinho, tivemos São Luís, tivemos... que mais? Coloquem nomes aí que nós utilizamos. Santo Antônio de Pádua, tivemos... deixa eu ver, Joana d'Arc, ela chegou também a se comunicar. Se comunicou com Leon Denis, né? Mas de qualquer forma, utilizou esses nomes de santos. Não, mas por que eles utilizam isso? A pergunta... A resposta: identifica-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem, de acordo com as crenças deste. Nós já falamos sobre isso numa outra vez, lembrando que os espíritos, com toda a sabedoria e com toda a inteligência de que são dotados, eles sabem como conversar conosco.
lembrando principalmente que os espíritos não conversam apenas com os espíritas. Um espírito, ele conversa com o evangélico, com o judeu, com o católico, com o muçulmano, com o budista. Ele pode conversar com o ateu. Tendo essa sensibilidade, no caso, por exemplo, excluindo o ateu, né, porque se ele tiver a mediunidade, ele vai se convencer de que ele não é matéria apenas, né? Ou ele vai achar que é louco, né, alguma coisa nesse sentido. Mas os espíritos, dependendo do ambiente onde eles encontram, né, o bispo de Argel, bem lembrado, Miriam, né, que está lá aliás, a história do bispo de Argel é fantástica, se vocês tiverem a oportunidade de estudarem sobre a biografia dele. Aliás, ele é o bispo de Argel, capital da Argélia, que na época era uma colônia francesa. Ele então foi designado, né, para trabalhar na difusão do catolicismo naquela região. E ele era uma pessoa muito pequenininha, franzina, do estilo Chico Xavier, assim, com aquele mesmo corpinho e coisa e tal, mas ele fazia um trabalho de caridade magnífico, porque a Argélia naquela época participava de uma guerra entre tribos. E ele então, com a sua neutralidade, ele conseguia apaziguar o conflito que havia ali e acolher todos os pobres e miseráveis daquela região. E depois que ele desencarnou, já na França, ele então continuou fazendo ali as suas obras, mesmo acamado, mesmo doente, e ele é um daqueles fenômenos dos corpos incorruptos, em que o indivíduo desencarna, o corpo dele fica ali, preparado, e ele está dentro de uma caixa de vidro. Se vocês colocarem Bispo de Argel, vocês verão ali, ele tem um nome, inclusive, que eu me esqueço do nome dele. Ele é Bispo de Argel, mas ele tem um outro nome. Se vocês acharem, por favor, passem para mim. Que eu me esqueci qual é o nome dele de fato, né? Depois coloquem lá no Google, na parte das imagens, que vocês verão fotografia, né, da sepultura onde ele se encontra, né? Adolfo... Mais um pouquinho. Dá mais uma dica, Miriam. Mais uma dica seria o próximo nome, né? A pastoral dele até hoje critica a citação dele no Evangelho. Claro, né? É inaceitável que ele venha se comunicar, né? Assim como o próprio Dom Helder Câmara também, que se manifestou numa reunião mediúnica, e nessa manifestação então a Igreja Católica protestou naturalmente, dizendo que isso era coisa do diabo, que isso era impossível e coisa e tal, né? Tá ali, ó, Antoni Adolf Dutch, né? Tá certo, falei, tá, é Duput, né? Antoni Adolf Duput, pronto, falei. Então esse é o nome dele. E coloquem depois no Google para vocês verem ali o fenômeno dos corpos incorruptos, que isso é bem interessante. A fraterna colocou: um dia eu disse que meu guia era um espírito superior, e ele disse que era apenas mais evoluído que eu, mas não disse o nome. Talvez essa necessidade por ser desconhecido, mas se perguntasse, por exemplo, fraterna, eu não sei se por acaso isso seria para ele um constrangimento, né? Qual que é seu nome exatamente? Eu gostaria de saber seu nome. Aí ele vai dizer assim: pode me chamar de tal. Aí a pergunta é: esse é o nome dele que ele teve, o último nome que ele teve, ou se por acaso ele criou um nome apenas para te trazer um conforto, né? Então ali a gente tem a grande dúvida que fica para todos nós. Continuando aqui então. Então essas crenças, como a gente falava, muitas vezes eu posso vir como alguém diz assim: olha, eu tive um sonho em que eu sonhei com Santa Rita de Cássia, que é a minha santa protetora. Ela era um espírito que se identificou como tal, que se manifestou com aquela aparência, porque aquela pessoa é devota dessa santa, porque aquela pessoa tem essa crença. Ou então eu posso chegar no sonho de alguém, trazer uma mensagem para que ele possa crescer e falar assim: sonhei com o Espírito Santo. Beleza, sem problema. Então, na verdade, ele vai utilizar essa estratégia que a gente tem, ela tem que respeitar os espíritos superiores, eles respeitam muito isso. Eles respeitam a crença das pessoas, e para que eles possam acessar aquelas mentes e aqueles corações, eles têm que seguir aquilo que elas acreditam. Se elas estiverem aptas a abrir um pouco mais a mente, se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, certamente eles vão se aproveitar disso. E da mesma forma também os espíritos inferiores, que vão aproveitar, por exemplo, a crença de alguém e vai dizer assim: olha, eu sou o diabo e vim te pegar. Se ele acredita nisso, certamente ele vai ficar apavorado. Então vai depender do que? Essa nossa crença, ela é utilizada tanto pelos espíritos superiores como os espíritos inferiores. Como aparece, por exemplo, assim: oh, eu sou o Exu, eu vim aqui para poder atormentar a sua vida. Aí eu começo a imaginar aquelas imagens feitas de gesso, que são vendidas nas casas religiosas, ou que são nos rituais que nós vemos pessoalmente ou na televisão. A primeira coisa que a gente vê é aquele indivíduo com roupa vermelha. Terrível.
E aí então se aproveitam dessas nossas crenças. Fraterna colocou, pensando, esses espíritos companheiros já tiveram tantos nomes que escolher um não tem a menor razão. Exatamente, Fraterna. Então, como eles pensam, a necessidade do nome será nossa. Mas a gente lembra sempre que se eu, por exemplo, desencarno, como a gente já comentou, né, qual seria a nossa personalidade depois de nós desencarnarmos? Nós manteremos, a princípio, a personalidade no sentido de aparência, de nome, de identidade, né? Então, porque em termos de caráter, nós seremos aquilo que nós somos, independente da roupa que nós vistamos, independente da aparência que nós tenhamos, né? Então, beleza, Wagner. Então, quando a gente fala sobre, eu acabei de desencarnar, por exemplo, eu vou continuar com essa mesma aparência, vou utilizar esse mesmo nome. As pessoas vão falar, André para cá, André para lá, e coisa e tal. Por que isso tudo? Porque eu me sinto confortável dessa forma. Para outros espíritos que se sentem constrangidos, certamente eles vão buscar uma identidade que não tragam para eles assim tanto comprometimento. Outros não se identificarão por uma questão de necessidade, que é o caso que a gente vê, por exemplo, de Irmão X, de Irmão Jacó, de André Luiz, e tantos outros espíritos que se identificam com outros nomes. Então essa questão de nome, para nós aqui no nosso mundo, é muito mais por essa parte de orgulho e também por essa parte de identidade. Para os espíritos é uma questão de comodidade. Utilizam os nomes que forem mais interessantes para o trabalho, para os tipos de relações que eles estabelecem no plano espiritual. Agora, nós temos essa necessidade principalmente, né, de falar com alguém sabendo qual é o nome dele. Qual será seu nome? Como é que será que eu devo te chamar? Aí o espírito vai falar, pode me chamar desse nome. Aí mais uma vez, como a gente comentou, se por acaso o nome dele não trouxer nenhum tipo, vai chamando, Tiene, você vai ficar no sal se você tiver, você vai ver. Porque aí eu vou implorar ajuda, vocês vão ver só. Já que você me chamou, você vai me ajudar agora. Então a gente, como eu falei para vocês, né, os espíritos vão se identificar, vão utilizar um determinado nome de acordo com a aceitação. De acordo com a aceitação, de acordo com a capacidade de assimilação que aquela pessoa tem. Se aquele nome não for trazer para ela nenhum inconveniente, então eu posso conversar. Como o próprio Espírito Verdade, por exemplo, conversou com Kardec. O Espírito foi dando dicas, como Kardec começou a ter uma certa suspeita de quem era. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso aqui no Livro dos Médiuns, mais para frente lá no final, e também lá no livro Obras Póstumas, que ele fala sobre isso. Então começou aquela suspeita, será que é? Será que eu devo chamar? Será que eu não devo chamar de Jesus e coisa e tal? É a mesma coisa. Dependendo de quem for, isso é muito interessante porque vai facilitar o entendimento. Se for alguém mais frágil moralmente, em termos de orgulho e vaidade, isso vai ser certamente ali um grande prejuízo. O John colocou, bom dia Fletcher, Nossa Senhora seria vários espíritos diferentes com rótulo. É aquilo que a gente fala, né, Fletcher, Maria, que seria Nossa Senhora, segundo, por exemplo, ela tem um relato muito interessante sobre ela no livro Memórias de um Suicida, que fala de uma organização no plano espiritual chamada Legião de Maria. Né? Essa legião é de um grupo de espíritos que trabalham com suicidas, que são aqueles espíritos perturbados, sofredores. Então, esse grupo trabalha, segundo o relato trazido por Camilo Castelo Branco, que é o espírito suicida que traz a sua história, e também reafirmado por Leon Denis, que ajudou a fazer a revisão desse livro com a dona Ivone do Amaral Pereira, né? Porque ela ficou com tanto receio que depois de alguns anos, quase 20 anos depois, Leon Denis fez uma revisão doutrinária daquele livro e aí então ela publicou. Então Maria, que é esse espírito que foi a grande personagem, a mãe de Jesus, ela continua trabalhando no plano espiritual dentro dessa alta hierarquia, auxiliando os espíritos suicidas. Por que essa preferência? Por que chegou lá? Isso foge completamente do nosso entendimento. Né? Usam carroças com cavalos, buscar suicídio. Esses são relatos do livro. Né? Até que ponto isso aí é apenas uma imagem plasmada, isso até apenas uma figura, isso aí para nós acaba trazendo controvérsias. Né? Mas, de qualquer forma, esse é o relato que tem lá. Então, os Legionários de Maria é o nome do grupo, né? que trabalha com esses espíritos. Então, como eu falei para vocês, os espíritos então vão utilizar essas crenças, as nossas crenças, para poder estabelecer essa comunicação. Item número 7, vamos lá.
certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa, ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Por que não atenderiam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não puder atender, em seu nome falará forçosamente o mandatário. Agora, continuando no item 8, que é um complemento dessa pergunta. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? A resposta: os espíritos superiores sabem a quem confiar o encargo e de o substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada a haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. Né? Obrigado, Cindizinho. Quer dizer, uma beliscada que os espíritos deram. Né? A gente acredita, por exemplo, no nosso caso, espíritas, que os espíritos que atuam no nosso meio são só aqueles que aparecem nos livros. Para aqueles que são da Igreja Católica, acreditam que somente aqueles que foram canonizados e alguns que foram beatificados que são capazes de fazer. Outros se restringem apenas aos anjos, ao Espírito Santo, a Jesus. Outros colocam apenas em Alá e profetas e coisa e tal. E anjos a mesma coisa. Né? Então, como a gente vê, essa questão dos nomes que eles utilizam, essa questão dos nomes que a gente viu aqui, esses mandatários, na verdade, eles são então aqueles que estão em condições de assumir aquela tarefa em nome daquele que foi evocado ou solicitado, ou que deu ali que deu a direção para aquele trabalho. Né? Então, um caso que a gente pode pensar, para fazer uma comparação simples, mas que pode trazer para nós uma referência, é um professor titular de uma cadeira de uma universidade ou de uma escola. Aquele professor, então, elabora a estratégia de aula que ele vai desenvolver. Tem ali aqueles professores que são auxiliares ou professores substitutos que vão ajudá-lo a desenvolver aquele trabalho. Se por acaso eu não posso realizar um determinado estudo, uma determinada aula, o que eu vou fazer? Eu vou então enviar aquele que, para mim, de confiança que eu tenho, vai me ajudar a transmitir aquela ideia. Se eu puder comparecer, se for, por exemplo, um evento de grande importância e a minha presença vai fazer grande diferença, como o caso de um congresso, de uma palestra, de uma atividade importante naquela instituição, eu vou pessoalmente. Se por acaso eu tenho outras tarefas e outros podem me substituir, por que não? Então essa ideia que a gente fala sobre os espíritos se assemelha muito a essa questão dos instrutores que nós temos hoje, dos nossos professores. Né? Deixa eu ver, o Fletcher colocou em cima, a Tiene colocou no segundo livro, Jesus pediu para o coração de mãe cuidar dos suicidas. Né? Legal, Tiene, então está aí a orientação, né, dos que foram trazidos pelos espíritos. O Fletcher colocou, né, para quem não é expert em arte, fica difícil diferenciar o original do clone. Pois é, mas nesse caso, Fletcher, foi legal a sua colocação, que isso vale principalmente para essa instrução que os espíritos trouxeram. Né? O que significa essa instrução? De que nós devemos diferenciar o original do clone pelos seus valores, não pela sua aparência. Nesse caso, por exemplo, se nós pegarmos um espírito que se apresenta com um nome conhecido, e ele então tem um conhecimento, tem um comportamento, tem uma linguagem que se assemelha com o seu original, a gente não vai dizer que é uma imitação, mas ele é um substituto. Se por acaso é um espírito que denota um caráter inferior, certamente ele é o clone. Para nós aqui do Brasil, ele é o paraguaio, o chinês, para quem quiser, né? Então é mais ou menos assim que os espíritos se apresentam para nós, né? Na verdade, assim, essa dinâmica que existe no plano espiritual é uma dinâmica que se assemelha muito ao nosso comportamento aqui no nosso mundo, mas pelo fato, como eu falei para vocês, de termos esse pensamento, acreditando que o mundo espiritual é um mundo muito diferente do nosso, em termos de funcionamento e dinâmica, a gente acaba se equivocando. Porque a gente sempre pensa que o mundo espiritual pode fazer tudo de milagre, pode quebrar todas as leis, são pessoas que nasceram diferentemente de nós.
E quando a gente pensa que, como aquilo que Kardec colocava, né, que o mundo espiritual é composto de homens que desencarnaram. E aí então, se nós temos aqui a nossa forma de organização para poder desenvolver as nossas tarefas, no plano espiritual não é diferente. A única facilidade que eles têm é o fato de eles não estarem presos no plano espiritual e lidarem com instrumentos que nós não dispomos aqui. De elementos fluídicos, elementos afetivos, elementos mentais, elementos intelectuais, de conhecimento que eles possuem. O resto é a mesma coisa. Quantos grupos a gente pode imaginar de estudos existem no plano espiritual como o nosso? De espíritos que se juntam regularmente para poder discutirem temas. Quantos grupos de terapia coletiva, de terapia conjunta, como é feito aqui no nosso mundo hoje, né? Esses grupos coletivos se encontram para tratamentos, para tarefas, para estudo, para diversão, para crimes. O mundo espiritual, nesse tipo de comportamento, nada mais é do que uma cópia, ou melhor, nós aqui somos uma cópia daquilo que o plano espiritual apresenta. Porque, na verdade, a gente lembra que a origem de tudo começa no plano espiritual e se materializa aqui no mundo físico. Já que nós não somos espíritos materiais, nós somos espíritos vindos do plano espiritual e estamos aqui. Então essa é a diferença, essa é a semelhança que tem entre os dois grupos e também a sua diferença. Somos de lá e vivemos aqui o mesmo comportamento. Então, tudo aquilo que nós temos hoje aqui no nosso mundo nada mais é do que conhecimento que veio se desenvolvendo no plano espiritual. Né? Somos uma cópia mal feita do plano espiritual, uma cópia rebelde, eu diria, Francis. Né? A cópia porque feito nós somos iguais, né? Agora rebeldes com certeza nós somos. Né? Então é isso, gente. Fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos aqui no item número 8, vamos para o item número 9, que se encontra aqui no nosso livro dos médiuns. Então na próxima segunda-feira a gente dá continuidade nesse tema, que é muito legal. Vocês viram aqui que tem muita coisa que dá para a gente extrair, né? Eu achei que a gente fosse, como sempre, né? Eu achei que a gente fosse ir um pouco mais além, mas infelizmente a gente acaba se equivocando, né? Deixa eu ver aqui embaixo, o Fletcher colocou, né? Muitos acham que por morar anos nos Estados Unidos, todo mundo é bom em inglês, né? Exatamente, né? Tem um monte de topeiras que moram aqui anos e anos e não sabem nada dos Estados Unidos, né? Nem língua, nem cultura. Verdade, Fletcher, muito bem lembrado que você colocou. A gente acha que quem mora fora, eu até conversava com a Juliana, né? A gente falava assim, Ju, como é que é morar na Itália? Ela falava assim, a Itália aqui é como no Brasil. Tem gente que está desempregado, tem gente que mora desse jeito, que mora daquele outro jeito, tem gente que vive esse problema. O fato de morar na Europa não tira a característica, né? E muita gente não consegue sequer se adaptar nesse outro mundo, né? E ela até brinca, que todo mundo diz para ela assim, né? Nossa, minha filha, a mãe dela fala isso no caso, né? Nossa, minha filha mora na Itália. Todo mundo fica, nossa, que legal. E a Jo fala assim, e daí que eu moro na Itália? Tem que trabalhar ali, que nem uma cachorra, coitada. O marido tem que trabalhar e viajar o tempo todo, sofre ali para poder manter o dia a dia da coisa. E o fato de morar na Itália, na Europa, todo mundo acha que já mudou o status dela e tudo mais, né? E é a mesma coisa. Então muita gente tem dificuldade de se adaptar a essa nova cultura, tem dificuldade, muitas vezes não tem interesse em assimilar essa nova cultura, só estão ali por uma questão de oportunidade, apenas de ter uma qualidade de vida melhor, de ter ali um rendimento mais equilibrado, etc. e tal, mas nada disso além. Né? A Silvia colocou, meu alemão também tá que tá, né? E já estou 24 anos aqui, né? Pois é, exatamente assim, né? Deixa eu ver aqui, a Fraterna colocou, tem uns políticos, né, como nós temos, né? Às vezes pior, né, Fraterna? Ali nós temos ali corrupção, temos crimes, né? Basta lembrar na Itália, por exemplo, que nós tínhamos ali a Cosa Nostra, que era a máfia